Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente. Eu sou a Mariana Lobato. Eu sou o monge Thai. E nós somos do canal Um Papo e Tal. Então, começamos com esse sino maravilhoso que reverbera, que ilumina, que inebria todos nós. E de que isso é um... Qual é o material? É um sino de cobre. Para os taoístas, assim como para os tibetanos, o cobre é muito precioso, muito importante. Ele tem uma frequência próxima do nosso corpo. Então ele é muito usado para medicina, para concentrar a energia no corpo, para regular o campo energético. É muito bom. Então às vezes a gente está estressado, você pode pegar o seu sininho. E isso ajuda a limpar a energia pesada do corpo. Muito bom. Que maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Hoje a nossa pauta é vamos falando, vamos ver o que surge, né? A gente está aqui com esse cenário maravilhoso novamente, que são chás. Então começa um pouquinho, monge, falando da representatividade dos chás para sua linhagem. O povo Fanti não tem um ritual de chá próprio. Então a gente empresta de alguns povos. Pelo menos a linha do meu mestre não tem, mas ele me ensinou um ritual onde a gente trata o corpo como a gente trata o processo do chá, né? Então a gente tem os centros energéticos, a gente tem os grandes centros do corpo, a gente tem o processo de nutrição, de abrir prosperidade. E o ritual que eu aprendi com o mestre é um ritual de um chá que chama Pu'er. E Pu'er é um chá que pode demorar mais de 50 anos para ficar pronto. Ele é A pessoa não sabe enterrado. nem se ela vai ficar viva até Se lá. ela vai poder tomar o Pu'er dela, né? Mas vai fazendo. A gente compra da China. Pu'er quer dizer chá envelhecido. A gente vai esquentando ele até que a gente chega num ponto de calor interno tão grande que você começa a tomar água fervendo e quase, dependendo do seu nível, né, de experiência, não queima, mas às vezes quem está começando, fazendo a primeira, segunda vez, queima um pouco. Ele deixa a gente muito feliz e começa a sair vapor pela orelha, começa a sair vapor pela pele, a gente começa a ficar muito quente e ele deixa a gente um pouquinho bêbado, mas Gosto. Mas são alguns segundos, é por causa do calor, né? Não chega a ser tão forte quanto as saunas de calor do povo maia, do povo tolteca aqui. Você já ouviu falar de Temascal? Tem Temascal e tem Inep, que são tendas de faço a suor. mínima. Você entra e eles colocam pedras quentes, pode ter água ou não, e algumas ervas geralmente usam também. É muito bom. É para depuração? É para tirar o sal do corpo, que ajuda bastante, e para abrir os poros, ajudar a limpar, aquecer o corpo por dentro é muito bom. Como a gente faz no chá. Sim. Como as emoções deveriam fazer com a gente, como o afeto deveria fazer, né? Ai, ótimo. Entramos no tema. Vamos falando que o tema parece. Afeto. O afeto aquece o coração. Sim. Percebo uma dificuldade, porque eu vou trazer sempre, gente, a minha percepção mundana. O monge está em outro patamar. Eu ainda chego lá um dia, ou não. O que eu percebo é uma dificuldade das pessoas de assumirem que tem afeto pelo outro. Eu não tenho, né? Mas quando eu percebo essas pessoas, eu falar não tenho é muita prepotência. Às vezes tenho sim. Mas o que me chama a atenção são as pessoas que não têm. E eu fico me perguntando muito por que essa dificuldade, assim, né? Essa dificuldade de expressar que você gosta das outras pessoas, ou dificuldade por você ter medo de que a outra pessoa não responda do mesmo jeito? Acho que é isso. Medo da pessoa não corresponder do mesmo jeito. Porque o afeto, ele é gratuito e disseminatório, né? Não sei nem se existe essa palavra. Que dissemina, que distribui, né? E quando você distribui, você só emana, você só manda e não necessariamente você precisa de um retorno para que ele exista e seja bonito, né? Mas eu sinto que a gente espera, né? Uma troca ali.
minimamente saudável, né? E como distribuir sem esperar. É que Pensemos. eu acho que isso está muito enraizado na fundação da nossa sociedade. Vou filosofar pesadamente aqui. Vai, vambora. Eu gosto muito do mito do amor parental, do mito do amor materno. Que é aquela coisa de que você vai nascer numa família em que você vai receber amor, em que seu pai e sua mãe te amam e vão cuidar de você, ou se não for o seu pai e a sua mãe, uma pessoa que te adota, ou uma instituição que te adota, né? Ou alguém que te pega, a gente espera que não da lata do lixo, mas às vezes em um lugar que você ficou lá jogado, né, desprotegido. Mas que de fato vai ter uma relação saudável. É muito difícil uma família que tem o padrão Doriana, né? Que tá todo mundo feliz comendo Manteiga, lá a manteiga, margarina, que faz super mal pra saúde. margarina que ainda Você tá feliz se fudendo. Porque margarina tá entre os piores alimentos. Margarina é petróleo praticamente. Petróleo, Como você comer uma sacola plástica. Nem Você engoliu um bichinho mosquito? come. Não, ela falou que nem mosquito come. Pois é. Dizem que se o mundo acabar e ficar as baratas elas morrem de fome, mas elas não vão comer a margarina. Não estraga nunca. Nunca, Não gente. estraga nunca. Né? É. Muito incrível. Muito. Às vezes é o princípio da imortalidade que tá lá e a gente tá renegando. É a imortalidade dos outros, porque a nossa não existe. Se fala usando. A imortalidade da própria da margarina. Talvez a gente tenha que aprender. Margarina patrocina a gente. Ela Meu nunca Deus. vai querer patrocinar. Eu porque acho já que não. começou esculhambando. Usem manteiga. Uma marca de manteiga pode patrocinar. Porque a manteiga é menos letal. E o que acontece? Como a gente tem essa ideia da instituição família pensada, que ela é o seu exemplo de amor, de afeto, do que você tem que seguir na sua vida, porque o que é engessado? Você tem que nascer, estudar, né? Arrumar um trabalho, arrumar alguém para se casar, ter filhos Morrer. e morrer depois. Ah, Né? Depois de ter criado os filhos e dado todo o amor e afeto Querido. e a estrutura parental ideal. Mas a maioria das famílias tem uma relação extremamente tóxica. Então, se isso for o nosso princípio de afeto, geralmente a gente tende, olha, eu tô todo psicanalista hoje, né? adoro. A gente tende a repetir esses padrões de falta de afeto e muitas vezes buscar isso. Eu acho que das duas, vê se você concorda com a minha linha de raciocínio. Ou você reproduz aquilo, ou você usa aquilo para saber o que não fazer. Vejo pessoas também fazendo isso. Vejo. Tem, isso Bastante. chama consciência, né? É ótimo. Mas pro tal, o que a gente chama de afeto é o processo de expressão do amor infinito. Então você não tem como expressar o amor, isso é impossível. Se a gente tomar o amor como a força que forma e sustenta o universo, né? Então o amor é uma coisa muito grande, o amor ele não pode pertencer. Quando a gente fala eu amo alguém, que eu estou falando de um sentimento supremo, né? A gente não ama a pessoa, a gente sente amor através da imagem que você acha que aquela pessoa tem. Que de repente você vai comparar e não é tão assim quanto você. Tão amorosa assim, né? Essa visão. Eu acho muito legal a gente falar sobre esse tema de amor, né? Porque é uma coisa assim, quando você fala assim, o que é o amor, todo mundo dá uma gaguejada, uma titubeada, porque eu acho que a gente não consegue explicar o que é. E também não tem que explicar, né? Tem que vivenciar. Mas eu estava pensando outro dia, assim, sobre o que é esse sentimento, e eu fiquei pensando assim, o que é amor? Acho que amor tem a ver com admiração, tem a ver com o sentimento de doação, e para mim doação tem a ver com doar e ação, doar e agir, por isso a palavra doação, e tem a ver com você se desnudar de todas as suas máscaras sociais para o outro, ou o outro que se desnuda, porque nós temos várias personas no nosso cotidiano, né? E ainda assim continuar admirando aquela pessoa. Eu acho que o amor, ele acontece na fragilidade. Quando você percebe a fragilidade no outro,
e você continua admirando e sente afeto com aquela imagem que você viu desconstruída desse ideal que a gente costuma trazer para dentro das relações. Né? Porque é muito fácil você amar uma pessoa linda, bem resolvida, que está num sucesso profissional e tal, e que ninguém mantém esse padrão na vida, né? A gente, normal, a gente tem fracassos, e não sei se fracasso é a palavra certa, mas a gente tem nuances, né, na vida, e aí que eu acho que o amor acontece. Que eu acho que tem a ver com esse amor também, que você falou, parental, maternal e tal. Enfim, aí eu viajei e aí queria ouvir um pouco, porque aí eu queria voltar, enfim, vamos lá. Não sei, cada povo tem a sua forma de falar dessa emoção grandiosa, que é você sentir amor. Os gregos, eu gosto muito de como eles definem, mas não sei se eu vou lembrar todas as definições, porque eles têm esse amor que seria o amor incondicional, que seria o amor ágape. Tem outros tipos de amor que eu não me lembro o nome agora. Não é dionisíaco. Aquele moço que pulou na água porque achou a imagem dele muito bonita. Narciso. Que é um amor narcisista. Narcisista. E tem outros. Eles definem assim. O Oriente vê isso de outra forma. Os orientais também não são muito de se tocar, né? Porque a gente pensa que o corpo é uma coisa muito íntima. Então, os brasileiros têm essa coisa, né, de todo mundo que é agarrada, beijinho, pegar. No Oriente, o fato de você tocar a mão de alguém muitas vezes quer dizer que você está namorando essa pessoa, né? Então, isso de um povo para outro muda muito de sentido. São vários conceitos, né? E São depende da vários cultura conceitos. carregada ali, né? Daquele local. Mas independente disso, o que a gente tem que entender é que o afeto que a gente sente, ele pertence a gente, né? Quando você retira o afeto de alguma coisa, o que você está fazendo é sangrar o seu corpo, né? E a gente não precisa retirar o afeto nem para bater, nem para impor limite. A gente costuma falar no tal. Às vezes eu amo tanto alguém que eu não quero encontrar aquela pessoa para não sentir raiva dela. Ou para não querer fazer loucura, mal né? para ela. Que loucura. Mas isso pode ser afeto também, né? Espero que seu Pode. caminho seja muito bom. Espero que seja muito longe de mim, que você possa Pra ser que feliz, seja bom, né? que você possa não repetir os mesmos erros que você fez comigo, que você machucou a minha vida. Mas é que para o taoísmo do povo Fanxi em especial, não existe nem uma palavra para perdão. Pra gente isso é uma arrogância absurda, perdoar. Por quê? Perdoar é como assim, eu na minha imensa bondade, na minha imensa consciência, reconheço que você é imperfeito. E Tá. que eu sou maravilhoso e, portanto, eu te perdoo. Portanto, eu perdoo você. Então você agora se sinta totalmente livre das culpas, tá? Porque eu, na minha imensa sabedoria, entendo que você é imperfeito. Pra gente, essa forma de perdoar, ela é basicamente arrogância, né? Concordo. Se você joga um vaso no chão e fala, me perdoa, ele continua quebrado. Se você cola ele continua quebrado, né? A gente tem que liberar a energia, assim, do passado, tem que trabalhar o possível para restaurar e seguir o caminho com a experiência. Você não acha que talvez a gente poderia substituir, então, nesse conceito, nessa questão que você falou sobre o perdão, a gente não poderia substituir por compaixão? Os orientais usam essa abordagem, mas muitas pessoas usam perdão nesse sentido. O problema é que a grande maioria pensa, não, eu tenho que perdoar porque eu sou uma pessoa boa, né? E às vezes no seu coração o que você quer é Matar jogar... a pessoa. É como quando você é criança e você está muito bravo com a outra e vem a sua professora e obriga a dar um abracinho. Né? Pede desculpa pro coleguinha, Sendo que às vezes o que você sente no seu coração é, não, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque a professora está mandando. Isso vai gerar um padrão extremamente nocivo no futuro. Faz todo sentido, é tóxico, né? É tóxico. Porque não é genuíno, né? Não quer dizer que a gente não deva, de fato, relevar algumas coisas. Mas quando você força Aí o já afeto... não é a coisa, né? Não é afeto forçado. Mesma coisa, eu só vou demonstrar pra você que eu tenho carinho se você tiver afeição sexual por mim. Se você for me aceitar como tendo alguma coisa com você. Isso também não é afeto, né? Isso... Se é uma coisa, um afeto interessado,
ele pode ser um afeto de interesse, mas ele não é um afeto de amor. É porque afeto não tem moeda de troca, né? Você só sente. Você E só não- sente. E é uma coisa que pertence a você, como você disse, né? Independe da relação com o outro, com a gente que está transmitindo. Assim. Porque imagina que horrível. Olha, eu só vou sentir essa coisa boa de felicidade, de acolhimento, de poder acolher, se outra pessoa me der alguma coisa em troca. É. Né? Quando você sente, a troca já acontece, já está acontecendo. Tem uma pesquisa que eu estava vendo, eu sou também muito acadêmico, né? Eu estudei fisiologia na Universidade do Canadá, em Toronto. E eu gosto muito, principalmente, dessa parte de neurociência. Ai, também adoro, acompanho um canal. Mas claro que não entendo muito bem, mas estou tentando. Neurociência é uma coisa que tem que estudar um pouquinho, porque é muito complicado, apesar de ser uma ciência relativamente nova, né? Mesmo porque antigamente você não tinha muito como mensurar muitas coisas cerebrais, né? Então nem tinha como ser uma ciência tão antiga. E eles estavam falando que as emoções que a gente sente, elas são anteriores ao processo corporal. Então é como se o seu corpo ele liberasse, através de hormônios, através de contração do sistema nervoso, etc., uma reação antes de você sentir alguma coisa. Então as emoções, elas não estouram no corpo. Muita gente pensa, né? Isso são estudos de psicossomática. Muita gente pensa, você está sentindo isso porque você sente raiva. Na verdade, a raiva ela surge antes de você sentir o problema físico. A reação no corpo. Então, não é que a raiva causa aquilo. A raiva já é uma resposta a uma reação. E o seu corpo, antes de travar, de bloquear, ele gera o processo emocional. Então, ele gera o afeto emocional antes de gerar o impacto físico. Né? Sim. E esses estudos são muito interessantes porque a gente que estuda também ciência oriental, esses processos estão muito presentes em acupuntura, em massoterapia, em processo de emissão de energia, porque antes da pessoa sentir uma melhora, ela tem um aspecto semelhante ao aspecto emotivo. Então, quando eu gosto de alguém, quando eu sinto uma coisa por alguém, antes de eu poder ter qualquer resposta física, né, eu tenho essa resposta química fisiológica. Dopamina, serotonina, citocina, a porra toda. E é justamente por isso que a gente consegue treinar as nossas emoções. E é justamente por isso que você consegue também entender que o que você sente por alguém só pode pertencer a você. Porque o que você sente é anterior ao processo químico, o processo todo transformativo do seu corpo. Né? E depois eles acontecem em conjunto. Então é por isso que tudo que a gente sente, tudo que a gente tem como a nossa formação, só pode pertencer a gente. Por mais que a outra pessoa possa ser um gatilho, né? O nosso afeto possa ser recíproco também, né? Continua pertencendo a quem sente. Como dizem os cristãos, cada um carrega a sua cruz. E que cruz. Ou não, né? Eu gosto. Você gosta da sua cruz? Nem sempre. Que bom a gente também não gostar, né? Porque é isso que gera movimento, né? É normal, acho muito bonito na linhagem infantil essa coisa de abençoar as coisas que o social coloca como negativas pra gente. São importantes. E eu aprendi isso aqui no mosteiro. Quando eu falava da minha raiva, porque eu já fiz psicanálise e tal, gosto muito de psicanálise também. E aí ele veio, a Lihua veio, tudo bem sentir raiva, tá tudo certo. E eu falei, mesmo, né? A gente não assume as nossas sombras. Por que a gente não assume? Isso faz parte, isso também é bonito, né? E eu aprendi com você. Eu aprendi aqui, nesse mosteiro maravilhoso. Então sejam bem-vindos. Sim. Se inscrevam no nosso canal. Sim, compartilha, curte, mande para sua avó, para sua prima, tia e vizinha.
Também mande para quem você não gosta, quem você não quer ver nunca mais. Isso. Às vezes crie um fake no Facebook, alguma coisa assim, e envie para eles também. Fala tá que a bom? gente é fake news. É. Fala assim, sei lá. Distribui para aquele tio que você não gosta. Isso. E Muito a obrigado. gente se vê no próximo. Obrigada. Até o próximo. Vamos ficar nesse enquadramento? Vamos ficar nesse enquadramento. Bora lá. Peraí que eu preciso fazer xixi.